Ora, e por falar nos adolescentes, eu acho que eles são os maiores prejudicados pelas mochilas muito pesadas. É disso que vamos falar através da campanha que procura sensibilizar para a saúde das costas das nossas crianças e dos nossos jovens. Rui Duarte, bom dia, bem-vindo ao nosso Filhos e Cadilhos, vai-me cumprimentar, que bom, ninguém me dá beijinhos aqui. Muito obrigada por estar aqui connosco, no nosso cantinho, para falar deste tema que normalmente os pais se preocupam um bocadinho. Um bocadinho, não, estou a ser injusta, se preocupam bastante em setembro, mas que depois parece que nos habituamos a estas mochilas pesadas e, de facto, não nos devíamos habituar, certo? Certo, é verdade. É certo que os pais se preocupam mais no início do ano letivo, mas o que é certo é que os sintomas nas crianças vão surgindo ao longo do ano. Claro. E, portanto, na verdade, ao longo do ano, muitas vezes os pais trazem os filhos às nossas consultas de patologia da coluna, precisamente pela dúvida, não é? sobre a relação entre o peso das mochilas e os sintomas que as crianças e os adolescentes têm. Sabemos que cerca de 15% das nossas crianças jovens que têm dores lombares e que algumas delas podem estar potencialmente relacionadas com esta sobrecarga das suas mochilas, certo? Certo. Embora convém não atribuirmos ao peso das mochilas todo o tipo de dor que possa existir nesta faixa etária. Aliás, na verdade, a maior parte das vezes tem muito a ver com o estilo de vida e com o sedentarismo que assistimos nas crianças e adolescentes. Sim, falamos neste programa sobre as tecnologias e, portanto, a utilização excessiva das tecnologias convida a uma postura errada e, portanto, também induz aqui este tipo de dores na zona cervical ou na zona lombar, certo? Ora, para nós compreendermos melhor o que é razoável numa mochila, nós falamos em cerca de 10%, creio eu, do peso, o que é que isto significa em termos práticos? Ajude-nos a clarificar também, Rui, por favor. Existem diversas recomendações sobre isso, as mais conhecidas são, como é habitual, recomendações americanas sobre o peso, e este sim, centra-se entre 10% a 15% do peso corporal. Se pensarmos numa criança do primeiro ciclo, segundo, terceiro ano, poderão pesar à volta de 25, 30 quilos, estamos a falar de alguma coisa como 3 quilos, 3,5 kg, que seria o razoável. Eu percebo que é muito difícil cumprir estes valores, porque há imensos materiais que as crianças têm de transportar para a escola. Portanto, há aqui algumas coisas que nós podemos fazer, no fundo, para minimizar. Quais são? Sobre as mochilas propriamente ditas, eu diria que há aqui algumas recomendações que têm a ver, uma delas com o tamanho e outra recomendação sobre o design da própria mochila. Então, vamos ao sobre o tamanho, ela na verdade não podem ser muito grandes, devem estar adaptadas ao tronco, às costas da criança. Porque se for muito excessiva, fica desproporcional. E às vezes vemos na rua as crianças com essa desproporcionalidade, com mochilas enormes. Não é? Em relação ao design, há algumas características, nomeadamente devem ter alças largas e acolchoadas. Devem ser também ajustáveis. Isso é muito importante, é muito importante. Antigamente eu lembro de ver miúdos com as mochilas a bater abaixo quase nos joelhos. Certo, não é? Isto é prejudicial, porque a mochila deve estar bem suportada nas costas. Há uma regra que é a regra dos 5 centímetros. Uma mochila, quando carregada e bem adaptada, não deve baixar 5 centímetros da cintura, não é? Portanto, esse é mais ou menos o valor assim, adequado. Portanto, as alças devem ser acolchoadas e largas. Convém também que seja acolchoada na parte posterior da mochila para que o contacto com as costas seja o mais confortável possível. Também é importante que as mochilas tenham diversos compartimentos. Eu trouxe aqui um exemplo, se puder partilhar, no fundo, de um exemplo de uma mochila de uma criança do primeiro ciclo, com compartimentos. Com diferentes compartimentos. Por que é que são importantes esses compartimentos? Primeiro, ajuda a organizar a mochila. Certo. E, em segundo lugar, convém que os objetos mais pesados, os livros mais pesados, fiquem na parte de trás da mochila, portanto, em contacto com as costas. Não é? Portanto, essa para é a dar forma, mais suporte. Para dar mais suporte. Algumas mochilas têm também uns apoios na cintura para ficarem mais ajustados, também faz sentido, embora não seja obrigatório, também faz sentido que isso exista. E depois existem os famosos trolleys, não é? Que normalmente as ninguém gosta, não é? E as escolas então não gostam nada. É um problema. Eu mesmo com os meus filhos tenho alguma facilidade
em pedir à minha filha mais pequenina para usar o trolley, o meu filho um bocadinho mais crescido já tem difícil. alguma dificuldade Certo, em aderir portanto, ao trolley. E muitas vezes, além da resistência, pelo menos eu falo no que toca à minha experiência pessoal, além da resistência dos próprios filhos, depois há a resistência também muitas vezes da escola, porque às vezes têm dificuldade de acesso, exatamente. Certo. Mas, portanto, já percebemos aqui que a questão do tamanho é fundamental, os compartimentos são importantes e temos aqui um rácio de peso. Também sabemos que muitas vezes os nossos filhos, além da mochila, ainda levam um saco de lancheira ou saco de desporto. É preferível distribuir em várias mochilas, em vários sacos, ou ter tudo numa única mochila? Não, de facto, é preferível que o peso seja distribuído e preferencialmente em cada uma das mãos. Não é? Nós sabemos que na prática, isto, depois no dia-a-dia, às vezes é um bocadinho complicado de articular isto tudo. Outro mecanismo que nos pode ajudar um pouco tem a ver com a existência ou não de cacifos. Não é? Portanto, algumas escolas têm, outras é um bocadinho mais difícil, mas é uma ferramenta muito útil o cacifo. É preciso que se ajude as crianças, e vou deixar esta mensagem, a usar o cacifo. Porque também não interessa muito ter cacifo e dizer, olha, tens aí um cacifo, não é? Preciso ajudar e a escola tem que também apoiar este processo de utilização do cacifo, de perceber em que intervalo é que eu posso ir ao cacifo, o que é que eu levo sempre para casa, o que é que eu não levo. Portanto, haver aqui um apoio a esta utilização do cacifo para que não haja esta tentação, que acontece muito mesmo nas escolas que têm cacifos, de, na dúvida, levo tudo para casa na mochila, que assim não me esqueço nada na escola. Sem dúvida, sem dúvida. E, portanto, é importante também este trabalho das escolas. Este trabalho de educação, no fundo. E também, já agora, que estamos a falar em algumas medidas, mesmo os pais têm um papel importante na seleção daquilo que os filhos levam para a escola. Sei que no dia-a-dia isso às vezes é difícil de conciliarmos tudo, mas sabemos que se não existir esta visão parental de alguma forma, as crianças acabam por levar tudo e mais alguma coisa. Sem dúvida, isso é muito interessante de estar a dizer. Eu vou fazer aqui uma partilha, porque, sobretudo as crianças que passam para o segundo ciclo, como têm receio de não cumprir, não é? Têm medo, agora vou ter... Acabam por, na dúvida, levam tudo. E, portanto, se não formos nós, numa fase inicial, diariamente a ajudar, provavelmente vão levar mais 1 quilo ou 2 quilos que não eram necessários. E, portanto, nós temos mesmo... tem que ser, não é? É mesmo uma função importante nossa, até porque depois levam um livro que queriam mostrar ao amigo e depois levam não sei o quê. E, portanto, nós temos que apoiar e sensibilizá-los também para estas questões. Sim, sem dúvida. E além dos próprios materiais escolares, algumas crianças agora leem coleções de livros, começam a ler, não é? Começam a ter um interesse pelos livros. Ainda bem, mas é que às vezes levam a coleção toda, não é? Portanto, isso, lá está, mais uma vez, terão de ser os pais também a monitorizar este tipo de carga. Nós sabemos que é importante também passar esta mensagem, ou corrija-me se estiver errada, que não há uma relação assim, direta ou uma evidência científica, não estabelece uma relação direta entre as escolioses, que são muito típicas na adolescência, até muito à custa dos picos de crescimento, sim, sem dúvida, e a sobrecarga das mochilas. Não há relação direta, a evidência não mostra essa relação direta. Em todo o caso, se nós tivermos mais saúde das nossas costas, nós vamos potencialmente minimizar estas possibilidades ou não podemos estabelecer esta relação? É difícil de estabelecer essa relação direta, porque a escoliose... Que acho que é a grande preocupação dos pais, por isso... Sim, é verdade. A escoliose que se chama escoliose idiopática do adolescente é idiopática porque nós não conhecemos ainda a verdadeira causa do problema. Na verdade, não parece haver uma relação direta com a carga nem com o tipo de atividades que fazemos. Agora, o que existe é, na verdade, pode existir um aumento da dor. Ou seja, nós podemos ter uma criança com escoliose, sem dor, e uma criança com escoliose com dor. E a dor pode ser induzida por isto, pode ter a ver com toda esta sobrecarga. E depois, lá está, mais uma vez, a questão do sedentarismo, não é? Portanto, se tivermos uma criança com escoliose que seja ativa do ponto de vista desportivo, provavelmente vai ter uma melhor saúde das suas costas do que aquela criança que seja mais sedentária. Hoje aprendi uma coisa muito importante e vou partilhar consigo e vamos terminar o programa se concordar com isto. Numa hora, 15 minutos de tecnologias, 45 minutos de atividade física. Excelente. Parece-me um ótimo compromisso. Ensinaram-me aqui hoje isto e acho que vou levar esta baliza lá para casa, porque de facto é um ótimo compromisso. Se tivermos 45 minutos em atividade física, seja estruturada ou não, e 15 minutos com as tecnologias que existem e até com conteúdos que até podem ser relevantes, estamos num bom compromisso. Num bom compromisso, quer para crianças, quer para adultos. Quer para nós, sem dúvida. Então, foi um gosto de estar consigo. Muito obrigada por estar connosco aqui no Filhos e Cadilhos e assim com esta recomendação tão importante e que nos vai fazer bem ao corpo, à mente e às emoções. Chegamos ao fim do Filhos e Cadilhos. Regressamos para a semana. Até lá, curta a sua família.